plenário analisa 104 vetos do governo a projetos aprovados pelos parlamentares e derruba 45 deles. E Elerge realiza seminário em parceria com o Conselho de Contabilidade sobre a legislação e a estrutura eleitoral brasileira. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram vetos do governo a 104 projetos de lei aprovados na Alerj. 45 vetos foram rejeitados e vão virar lei. O primeiro veto derrubado foi a proposta do deputado André Correia e do ex-deputado André Siciliano, que determina que a SEDAI deve criar um programa de anistia e de recuperação de dívidas para consumidores residenciais, microempreendedores individuais e empresários inscritos no Simples Nacional. Os beneficiados pelo programa devem ter renda mensal de até 20 salários mínimos e vão poder parcelar a dívida em até 60 vezes. Para proprietários com renda até 5 salários, pode ser concedida anistia de até 90% da dívida. Derrubado o veto total à proposta do deputado Luiz Paulo, que garante paridade de remuneração para aposentados e pensionistas do Estado. Segundo o parlamentar, esses servidores não tinham as remunerações atualizadas até que apresentassem o pedido formal de revisão do benefício. O projeto tem o objetivo de reajustar automaticamente os vencimentos sempre que houver atualização da remuneração dos servidores da ativa e em cargo compatível. Lojas e concessionárias que vendem carros usados no Rio podem ser obrigadas a fornecer ao consumidor o laudo de vistoria completa no momento da aquisição ou troca do veículo. O laudo deve conter a descrição e a procedência do veículo, identificação do chassi, numeração do motor, além de outras informações. A proposta da deputada Marta Rocha teve o veto rejeitado e vai virar lei. Para que a gente possa verdadeiramente conhecer o estado do veículo que se está adquirindo, para posteriormente, se houver necessidade, fazer os questionamentos. O projeto da ex-deputada enfermeira Regiane cria um programa de saúde para mulheres que cumprem pena ou aguardam julgamento no sistema prisional do Estado do Rio. Entre os objetivos do programa estão a melhora da cobertura e da qualidade da assistência pré-natal, a ampliação de espaços para gestantes serem assistidas no parto, pós-parto e no puerpério, diminuição dos índices de mortalidade materna, entre outros. A proposta recebeu veto parcial do governador. Foram rejeitados os trechos que tratam da saúde da população carcerária LGBTQIA+. O veto foi derrubado e a lei será promulgada na íntegra. Rejeitado o veto ao projeto do ex-deputado Marcos Miller, que proíbe empresas de TV por assinatura a realizarem cobrança ou outros avisos por mensagens durante a programação. Com a rejeição do veto, a proposta vai se tornar lei. O projeto do deputado Márcio Canella cria o programa Vigor Não Depende da Idade, na rede pública de saúde, voltado para o público masculino da terceira idade. O programa deve diagnosticar, monitorar e tratar doenças comuns aos homens no período da andropausa, condição equivalente à menopausa das mulheres. Foi vetado o artigo que trata da distribuição de remédios para disfunção erétil, que, segundo o governo, não constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS. O veto foi rejeitado e a proposta será publicada na íntegra. Também foi vetada parte da proposta da deputada Dani Monteiro, que cria um programa de incentivo aos eventos de pequeno porte da cultura popular. A ideia é fomentar eventos com a participação de até 2.000 pessoas, facilitar procedimentos administrativos e promover a capacitação dos profissionais para que eles tenham condições de receber incentivo público. O trecho vetado determina que as despesas para execução do programa devem ocorrer pelo Fundo Estadual de Cultura. O veto foi rejeitado em plenário e o texto será publicado integralmente. E a ex-deputada Mônica Francisco quer incluir a educação climática no currículo das escolas públicas da rede estadual. O governo vetou o artigo que especifica os temas que devem ser abordados na disciplina, como aquecimento global, sustentabilidade, biodiversidade e alterações ambientais. O veto foi rejeitado e a proposta será publicada na íntegra. Vetado também o projeto do deputado Dr. Deodalto, que pede a criação do cargo de estomaterapeuta na Secretaria Estadual de Saúde.
O profissional é um enfermeiro especializado na atuação nas áreas de estomias, feridas agudas e crônicas, fístulas e incontinência anal e urinária. A proposta teve o veto rejeitado e vai virar lei. Derrubado o veto ao projeto do deputado Marcelo Dino, que autoriza convênios entre a Secretaria Estadual de Saúde e os cartórios de registro civil para estabelecer uma comunicação online e agilizar a emissão de certidões de óbito e liberação do corpo. O projeto segue para promulgação e vai virar lei. Um cadastro prévio de consumidores pode ser exigido para a comercialização de chips de aparelhos celulares. Essa proposta da deputada Zeidan teve o veto rejeitado na sessão de hoje, portanto, a autora ressalta que, com isso, essa proposta vai ajudar na redução do número de fraudes e clonagens de celulares. A proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que determina que estabelecimentos comerciais de todo o estado informem ao consumidor que, na falta de troco, o valor do produto deve ser reduzido até que seja possível devolver a diferença ao cliente, teve o veto rejeitado e vai virar lei. Com a finalidade de dificultar a ação de quadrilhas especializadas em aplicar golpes financeiros, principalmente em idosos, o deputado Anderson Moraes apresentou o projeto que estabelece medidas de segurança que devem ser adotadas pelas instituições financeiras quando efetivarem algum tipo de empréstimo para esses clientes. O veto do governo à proposta foi rejeitado e a matéria vai virar lei. Queremos simplesmente que a empresa que forneceu o empréstimo ao aposentado ou ao idoso faça o crédito direto na sua conta que ele recebe o salário dele. Por que isso? A gente vê que os estelionatários eles trabalham justamente nessa falha, porque eles criam a conta virtual nos bancos virtuais dos idosos. Os idosos nem tomam conhecimento disso. Eles tomam um empréstimo nesses bancos e apenas o débito do contra-cheque é que vai para a conta dele pessoal. Então, assim, o idoso, quando ele vai receber o próximo salário, é aí que ele toma conhecimento de que tomaram um empréstimo no nome dele. E muitas das vezes leva mais de um ano para eles conseguirem rever isso. Derrubado o veto à proposta do ex-deputado Vaguinho, que garante acesso às técnicas de preservação de gametas para pacientes em idade reprodutiva que tenham se submetido a tratamento de câncer e que possam ter problemas de fertilidade. O texto vai virar lei. Recebeu veto parcial a lei que cria um programa de prevenção à violência contra a mulher nos transportes por aplicativo. O veto aos trechos que previam que as plataformas deveriam coibir a contratação de motoristas com histórico de agressão foi derrubado e a lei será atualizada. E foi vetado um trecho da lei que cria uma campanha permanente contra o assédio e a violência sexual dentro dos transportes por aplicativo. O trecho vetado estabelecia que a campanha seria custeada por dotação orçamentária própria, mas os deputados rejeitaram o veto e a lei da deputada Marta Rocha será publicada na íntegra. Seguradoras de automóveis podem ser proibidas de exigir dos clientes a instalação de rastreadores para fechar os contratos, além de não poderem cobrar preço diferenciado na franquia, caso o consumidor opte por não instalar o dispositivo. O veto ao projeto da deputada Marta Rocha foi rejeitado e a proposta vai virar lei. Diante do alto número de roubo de veículos, algumas empresas estão se organizando por cooperativa. E o seguro oferecido pelas cooperativas tem um valor mais baixo, mas eles te obrigam também a você colocar um rastreador. Então, o nosso projeto é de impedir a obrigatoriedade daquele que contrata o seguro colocar um rastreador para a aquisição de um seguro de uma cooperativa. Foi vetado parcialmente o projeto do deputado Munir Neto, que cria o programa Coluna Reta na Rede Pública de Ensino. Os trechos vetados previam a realização anual do exame de detecção da escoliose nos alunos, além do custeio do tratamento de fisioterapia e cirurgia ortopédica, quando necessários. O veto foi rejeitado e a lei será publicada na íntegra. Também derrubado o veto ao projeto do ex-deputado Bernardo Rossi, que cria um programa para fornecimento de alimentos para crianças e adultos que tenham alergia à proteína do leite de vaca e outros alimentos. Com isso, o projeto vai se tornar lei. Rejeitado também o veto à proposta da deputada Tia Ju, que estabelece ações e protocolos para o serviço de atendimento e tratamento da endometriose. A proposta agora vai virar lei. Vetado parcialmente um trecho da lei da ex-deputada enfermeira Regiane, que obriga a presença de uma equipe multiprofissional para o acompanhamento de todas as etapas dos partos nos hospitais.
Os trechos vetados previam a criação de uma comissão para acompanhamento da lei, estabelecia punições para o descumprimento da medida e dava prazo de 180 dias para a implementação da norma. O veto foi rejeitado em plenário e o texto será publicado integralmente. O projeto de lei que cria regras para fornecedores de bens duráveis foi vetado pelo governador, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares. A proposta do deputado Luiz Paulo e do deputado licenciado Bruno Dauaire determina que o fabricante deve estampar nos produtos a vida útil mínima projetada para ele, além do tempo de garantia contratual. O texto agora vai virar lei. Vetada parcialmente a lei do ex-deputado Renato Cozzolino, que autoriza a instalação de uma unidade do poupa-tempo no município de Magé, região metropolitana do Rio. O trecho que previa que as despesas do equipamento seriam custeadas por dotação orçamentária própria foi derrubado e a proposta segue para promulgação. Assinantes de TV e internet por assinatura vão passar a ser ressarcidos pelas operadoras em casos de interrupção dos serviços prestados. A medida prevista no projeto do ex-deputado Bernardo Rossi determina que o consumidor receba uma compensação quando o serviço ficar fora do ar por mais de 30 minutos. O governo vetou o artigo que exigia a comprovação da interrupção do serviço por um funcionário da empresa, mas o veto à proposta foi rejeitado. Também foram vetados os trechos que determinam prazo para adequação à norma e multas para o descumprimento da lei. O veto foi rejeitado. Outro veto derrubado foi ao projeto do ex-deputado Rafael do Gordo, que autoriza o governo a implantar um pronto-socorro exclusivo para o atendimento de pessoas idosas. Rejeitado ainda o veto parcial à proposta que acrescenta uma série de benefícios à lei que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O governo vetou o artigo que indica apenas um método de abordagem para os profissionais de saúde e os que cria penalidades para os estabelecimentos de ensino que se recusarem ou criarem restrições de acesso aos autistas. Também teve veto parcial o projeto de lei complementar de autoria do governo que trata do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. O governo vetou o trecho que previa o repasse de recursos para a rede de atenção psicossocial com base no valor aplicado em 2022. Mas o plenário rejeitou o veto. Os deputados também analisaram o veto ao projeto do deputado Júlio Rocha, que determina que concessionárias de energia elétrica passem a notificar empresas de telefonia, internet e TV por assinatura para que sejam removidos de postes cabos e fios que não estão sendo utilizados. O veto foi rejeitado. É perigoso esses fios durante o período de chuvas, tem os ventos, os fortes ventos, então assim, vai ser de grande utilidade. Onde tiver fios inservíveis é de responsabilidade da concessionária acionar as operadoras que possuem os fios naquele poste que não estejam sendo utilizados. Outro veto derrubado foi ao projeto do deputado Anderson Moraes, que obriga bancos a disponibilizarem atendimento presencial para o pagamento de boletos que sejam de recebimento exclusivo da instituição financeira. Ainda segundo o texto, os estabelecimentos bancários terão que aceitar o pagamento de boletos vencidos de qualquer outro banco que não sejam de recebimento exclusivo da instituição, independentemente do valor do documento. As sirenes e os sinais sonoros das escolas do Rio vão ser substituídos por sinais musicais adequados para alunos com transtorno do espectro autista. É o que diz o projeto dos deputados Fred Pacheco, Índia Armelau, Tia Ju e Marcelo Dino. O governo vetou os artigos que determinam o momento de acionamento das sirenes e sinais sonoros, mas o veto foi rejeitado. Derrubado também o veto parcial ao projeto do deputado Anderson Moraes e mais 16 parlamentares, que agiliza o ressarcimento do consumidor que paga a mesma fatura 2 vezes, criando alternativas que garantam um bloqueio da operação e prazo para restituição. O governo havia vetado os artigos que estabelecem a criação de mecanismos de bloqueio para o pagamento de faturas já quitadas e que vedam a negativação do nome do consumidor. Bancos, cooperativas e outras instituições que operem atividades de crédito vão ser obrigadas a criar um canal exclusivo de atendimento telefônico para idosos. A matéria do deputado Anderson Moraes determina que os atendimentos devem ser feitos por pessoas sem a utilização de inteligência artificial.
O veto à proposta foi rejeitado. Empreendedores responsáveis por ações de dragagem em baías, rios, lagoas e todas as águas interiores do estado podem ser obrigados a indenizar pescadores pelos prejuízos causados por procedimentos que provoquem a suspensão da pesca. O veto à proposta do deputado Carlos Mink foi rejeitado. Muitas vezes tem grandes obras de dragagem para terminais, por exemplo, da Vale do Rio Doce, ou de grandes empresas. Os pescadores ficam 4, 5 meses sem poder pescar e não ganham indenização nenhuma, não levam peixe para casa, né? Não levam dinheiro para os filhos. Então, isso agora é lei, vai garantir durante os meses que aqueles comprovadamente pescadores e que comprovadamente ficaram impedidos de pescar vão ganhar um salário mínimo por mês. As empresas concessionárias que atuam no Rio vão ser obrigadas a informar ao consumidor, com antecedência de até 1 hora, dados que identifiquem os prestadores de serviços em residências. Nome completo, RG e foto do técnico devem ser encaminhados ao cliente por e-mail ou SMS. O governo vetou o artigo que estabelece o valor da multa para as empresas que descumprirem a lei. O veto foi rejeitado. Vender garantia estendida para produtos classificados como bens duráveis vai ser proibido no estado do Rio. A proposta apresentada pelo deputado Luiz Paulo classifica esta prática como venda casada, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. O veto foi rejeitado. Empresas sediadas ou com atuação no estado do Rio que tenham sido condenadas com sentença transitada em julgado, que é quando não cabem mais recursos, por prática de exploração de trabalho infantil, devem ser proibidas de receber incentivos fiscais e benefícios de qualquer natureza tributária. O governo vetou o artigo que interrompe os incentivos fiscais concedidos anteriormente. O veto parcial à proposta dos deputados Vinícius Cozzolino e mais 20 parlamentares foi derrubado. O governo vetou parcialmente a proposta que garante a pessoas com transtorno do espectro autista o direito ao laudo médico por tempo indeterminado, sem necessidade de renovação. O projeto amplia a lei de 2021, que já prevê o laudo por tempo indeterminado para pessoas com deficiências físicas, visuais, mentais e intelectuais irreversíveis. O veto foi derrubado. O último veto derrubado foi a proposta do deputado Vitor Júnior, que estabelece critérios para circulação, segurança e registro de quadriciclos, motocicletas elétricas, scooters e outros veículos semelhantes. O projeto determina que, para circular, os veículos devem possuir placa de identificação traseira, semelhante às das motocicletas, e lanterna de marcha ré. Fica vedado o transporte de crianças até 7 anos e a circulação em rodovias estaduais e federais. Começou nesta terça na Escola do Legislativo o seminário Princípios da Organização Política Brasileira, Sistema Eleitoral, Administração dos Partidos e Gestão Pública. O evento segue até esta quarta e é uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade. Durante os 2 dias, o encontro vai apresentar a legislação e a estrutura que envolvem o ambiente eleitoral, a execução e seus efeitos e o gerenciamento de partido. Os palestrantes integram a Comissão de Contabilidade Eleitoral e Partidária do CRC. O objetivo do seminário é esclarecer políticos, servidores do Legislativo e quem trabalha durante as eleições sobre as obrigações e cuidados que devem ter antes e depois do pleito. A intenção sempre é essa, que para isso que os contadores, né, que hoje a gente vai falar para todos, né, mas a importância que tem principalmente o nosso papel, né, dos contadores na eleição, para que seja uma eleição limpa, né, de realmente uma prestação transparente. Todo o candidato precisa ter essa prestação de conta ali prestada e aprovada, né? A gente quer sempre que seja aprovada, né? Então tem que ser tudo corretamente mesmo dito, né, e explicado. Faltando 10 meses para as próximas eleições municipais, há uma infinidade de regras que muita gente desconhece e que podem trazer problemas com a Justiça Eleitoral e com órgãos de controle. Gustavo, que é membro do Conselho Regional de Contabilidade, explicou que hoje os partidos podem concorrer aos mandatos por coligações que são encerradas logo após a eleição e a federação, que deve permanecer ativa até 4 anos e funciona como um consórcio. Está fazendo uma prévia, ou seja, fazendo um preâmbulo ali, fazendo uma antecipação do assunto
para quando chegar lá na eleição, ter um conhecimento geral tanto de quem vai ser candidato, como quem vai trabalhar junto com o candidato. Um dos assuntos abordados durante o seminário foi o projeto de lei do compliance, que está em tramitação no Senado. É um conjunto de boas práticas que já estão sendo cobradas pelo TSE antes mesmo de virar lei. Essa será mais uma regra para que os partidos errem o mínimo possível antes, durante e após uma campanha eleitoral. Hoje, um contador que se especializa em partidos políticos e eleições precisa conhecer a Constituição, o Código Eleitoral, a Lei Eleitoral, além de todo o sistema de fiscalização da Receita Federal e do TSE. Nós temos um número grande de partidos no país, mas poucos eleitores sabem para que servem os partidos. É só uma sopa de letrinha? Não. Ele vem da democracia, ele é o amparo da nossa democracia e eles têm que transparecer para a gente o que eles realmente representam. E aí eles fazem gastos públicos, com dinheiros públicos, eles são a base dos candidatos, porque é através dos partidos que os candidatos se vêm concorrendo. Então é importante que os contadores, os advogados, as pessoas afins dessa gestão política, eles venham tomar ciência da legislação. Porque quando você não sabe a organização de um partido, você não sabe a organização política do país, você não vai entender muitas coisas que são feitas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.